Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os trabalhos doutrinários, as reuniões públicas que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial na nossa casa, e que toda semana eu faço convite aqui a vocês, de quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa, será um prazer recebê-los. E o nosso grupo de estudos, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa. Então, também quem estiver passando por perto na quarta será muito bem-vindo para nós estudarmos juntos, fazermos as nossas reflexões sobre as obras básicas da doutrina espírita, que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então é sempre um prazer estar com vocês aqui nesse formato de forma presencial. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma, capítulo maravilhoso. E iniciamos na semana anterior o estudo do item da dupla vista, ou segunda vista, e fomos até a pergunta número 448. Então vamos lá? Pergunta 499 que Kardec faz aos espíritos. A dupla vista desenvolve-se espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Então, espontaneamente acontece esse fenômeno, um fenômeno que nós já vimos que é um estado de maior liberdade do espírito. Isso acontece de forma espontânea ou é pela vontade de quem possui, a vontade de ter essa capacidade de ter a dupla vista, que isso acaba acontecendo. Vamos ver o que é que os espíritos responderam a Kardec. Na maior parte das vezes é espontânea, mas também a vontade desempenha um grande papel. Assim, podemos tomar, por exemplo, certas pessoas a quem se designa com a expressão ledoras da sorte, das quais algumas têm essa faculdade de dupla vista, na qual empenharam a vontade de desenvolver. Então, segundo os espíritos, a maior parte das pessoas que têm a dupla vista ou a segunda vista, que era como Kardec chamou lá em 1857, né, que é chamado de dupla vista ou segunda vista, ela acontece de forma espontânea, mas também aqueles que têm uma vontade muito grande
de conquistar isso, essa vontade tem, segundo os espíritos, um grande papel, ou seja, vai ter uma influência também. E aí ele dá como exemplo as pessoas que são chamadas as ledoras da sorte, as ciganas, aquelas que fazem leituras da mão, leituras de carta, das quais os espíritos dizem, elas têm essa faculdade de dupla vista e conseguiram pelo empenho que tiveram em desenvolver isso. Então, assim, vem por uma tradição cultural, uma tradição familiar de outras pessoas da família que já liam cartas ou mão. E essas pessoas têm uma vontade e vão em busca de desenvolver essa faculdade. Então, a maior parte das vezes ela é espontânea, a pessoa já vem de fábrica com isso, vamos dizer assim, ela já vem com essa potencialidade, essa habilidade já desperta, mas quem não tem empenha uma vontade muito grande pode desenvolver essa faculdade de dupla vista. Kardec vai seguindo na pergunta 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício, complementando a partir da resposta que os espíritos deram, de que essa faculdade, certas pessoas, pelo empenho, pela vontade que colocam, podem desenvolver, ele complementa dizendo, então a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Quer dizer, se eu ficar ali treinando, eu consigo? Essa é a pergunta. Resposta dos espíritos, sim, o trabalho constante sempre conduzirá ao progresso e o véu que encobre as coisas tornar-se-á cristalino. Então, se isso é uma habilidade, a habilidade pertence ao espírito. Se você tem uma vontade muito grande e se empenha no exercício constante, você pode sim desenvolver essa capacidade, essa habilidade, porque isso é um progresso, faz parte de uma habilidade, e toda habilidade conquistada é progresso do espírito. Então, sim, conduzirá ao progresso e o véu que encobre as coisas tornar-se-á cristalino. Ou seja, você tem a capacidade de romper esse véu que encobre determinado esquecimento ou determinadas informações que não, na maioria das vezes, nós não teríamos acesso. Então, sim, através do exercício, da vontade, da disciplina, isso pode vir a se desenvolver e a pessoa conquistar essa habilidade, essa faculdade de ter a dupla ou a segunda vista. Mas essa pergunta, que foi a 450, Kardec complementa ela com a 450A. Então, Kardec vai dizer, então essa faculdade está ligada à organização física? Então, tem a ver com o meu corpo físico está ou não preparado para isso? E se pelo exercício eu posso desenvolver, porque eu posso fazer com que meu corpo consiga ter o que é necessário para ter essa faculdade, complemento da pergunta 450. Então, 450A, essa faculdade está ligada à organização do meu corpo físico? Resposta dos espíritos. Sim, a organização desempenha o seu papel, não obstante algumas manterem-se refratárias. Ou seja, sim, isso está ligado à organização física, sim, porque você já tem que ter uma predisposição física para ter essa faculdade e através do exercício você possa, digamos assim, desbloquear
e também não, porque mesmo algumas tendo essa predisposição, o exercício constante, ainda assim elas manterem-se refratárias, ou seja, o exercício não ter essa capacidade de, digamos assim, desbloquear essa potencialidade ou essa faculdade. E aí, seguindo, Kardec vai para a pergunta número 451. Como se explica que a dupla vista pareça hereditária em algumas famílias? Ou seja, várias gerações têm essa faculdade desenvolvida, essa capacidade de leitura da sorte, leitura da mão, de ver o futuro. Isso vem em diversas gerações familiares. Então, como é que se explica isso que parece que é hereditário? Se foi dito antes que pode ser desenvolvido pela vontade, como é? Tem alguma coisa a ver? É isso que Kardec está perguntando. Com a hereditariedade, porque várias famílias que isso acontece de tempos em tempos, isso acaba aparecendo. Uma coisa que eu não falei para vocês, mas ainda dá tempo de dizer, a tradução que eu estou lendo para vocês aqui, vocês sabem, toda semana eu reforço isso aqui, a informação. Eu leio aqui a tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda e de Casa. Vocês acompanham o Livro dos Espíritos com a tradução que vocês tiverem. Então, como se explica que a dupla vista pareça hereditária em algumas famílias? Ou seja, em algumas famílias parece que isso vai passando de geração a geração. Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos. Semelhança de organizações que se transmite como as outras qualidades físicas e também pelo desenvolvimento da faculdade por uma forma de educação que igualmente se transmite de um indivíduo a outro. Então, os Espíritos dizem, assim como os traços hereditários, os traços físicos da aparência, de tamanho, de cor de olhos, de cabelo, assim como esse traço hereditário se transmite nessas qualidades físicas, se transmite também nessa faculdade que é psíquica, que já foi dito lá na resposta anterior no início do item. Então, também se transmite pela questão hereditária, mas pelo desenvolvimento da faculdade como uma forma de educação, que também é transmitida de um indivíduo para o indivíduo. As famílias educam os seus filhos, as suas gerações, né, com determinados valores, ensinamentos. Isso acaba passando de geração em geração. Então, essa coisa da leitura da sorte, da capacidade de ver, de saber, isso vai passando de geração em geração como uma forma de educação e de transmissão aos descendentes daquilo que algumas pessoas da família têm e vem trazendo. Diz, a minha avó já fazia isso, que me dizia que a minha bisavó também fazia. Então, essa questão da hereditariedade que vem como uma explicação, porque Kardec pergunta como se explica que a dupla vista pareça hereditária. Então, que a gente acha que está vindo através das gerações. Como é que se explica isso? Aí os espíritos responderam isso, que são as semelhanças de organizações que se transmitem como outras qualidades físicas, de altura, de cor de olhos, de cabelo, de tamanho. Então, se transmite também e pelo desenvolvimento, pela educação, pela transmissão aos indivíduos
daquele saber, daquele valor. Então, ficamos aqui hoje com a pergunta número 451, que está no capítulo 8º do livro 2º, do item dupla vista. E claro que semana que vem, na próxima quarta, eu espero vocês aqui para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo e sabermos o que foi que Kardec perguntou aos espíritos na pergunta 452 em diante, para finalizar esse item da dupla vista do capítulo 8º, que é emancipação da alma. Espero vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Até a próxima quarta. Estarei aqui esperando vocês. Beijo no coração de todos.